Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande. Seja fortalecido pela palavra da fé. Vocês estão bem, irmãos? Todos na santa paz do Senhor? Amém. Todos felizes? Amém. Todos plenos? Amém. Completos? Amém. Então nem preciso mais pregar para vocês, né? Mas é segurança para nós ouvirmos as mesmas coisas. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus, Deus é muito bom. Hoje você vai ter algo diferente, que Vanessa está aqui comigo para me ajudar, tá bom? Então aquilo que falhar daqui vai daí. E da onde for, pega você aí, você está pego de qualquer jeito. Amém, queridos? Eu queria que a mídia passasse, antes de estarmos entrando na mensagem, eu queria que passasse as fotos de ontem. Eita, você vai ver quanta gente boa ontem. Meu Deus do céu, olha o exército de Cristo, irmãos. Olha só que exército poderoso, olha. Cadê? Tem mais? Eita. Aí é a dupla explosiva, essa aí, viu? Olha só, irmão, Vanessa querendo atirar em mim, ó. Eita, meu Deus do céu. Glória a Deus. Que equipe boa, né? Cadê os que estavam lá, estão aqui, não? Ninguém se afastou do evangelho, ninguém foi embora. Todo mundo vivo ainda? Todo mundo viu. Eu morri 3 vezes ontem, mas estou aqui, viu? Aleluia. Irmã Stephanie, gente, me ama demais, me matou 3 vezes. Tá? Eita, meu Deus do céu, a Stephanie tem uma história para contar, ela me matou 3 vezes aí. Todo mundo pensando assim, o Caio, tá, o homem ex-militar, preparado, todo mundo cuidando do Caio e a Stephanie matando todo mundo. Enganou direitinho. A arma secreta da Stephanie, amém? Pode deixar uma foto minha e da Vanessa apontando um pro outro assim. Vanessa tá dizendo... A outra. Eu quero a gente apontando um pro outro. É legal. Isso, essa aí, ficou legal essa aí. Pronto. Deixa essa aí. Nós vamos falar, irmãos, especificamente hoje sobre o verbo family. Diga verbo family. Verbo family. Verbo family é algo que nasceu em nosso coração para estarmos tratando com família, estarmos fortalecendo famílias. Amém, irmãos? Eu queria que você soubesse que existe uma visão em tudo isso. Tá? Não é meramente um evento, algo fora da curva, porque parece algo muito anormal levar casais para dar tiro, né? A proposta não foi dar tiro no outro. Quer falar sobre isso? Amém. Graça e paz, boa noite a todos, amém? Então, nós queremos hoje, na verdade, o Senhor tinha colocado no nosso coração trabalhar com os casais esse resto, meio do ano em diante, né? Então, Deus tem colocado em nosso coração alguns projetos. E cada um deles, apesar de parecer assim, muito simples, né? Porque o primeiro foi um piquenique, esse aí um pouco mais elaborado. Apesar de parecer muito algo assim, natural, tem um sentido espiritual nisso, irmãos, e nós estamos trabalhando isso. E o que o Senhor colocou no nosso coração é que nesse segundo encontro, que seria esse, nós íamos estar falando sobre família. Amém? Então, hoje nós não estamos falando sobre casais, tá? Então, você já pensou aí, eu sou solteiro, então, né? Não, nós vamos falar sobre família. Então, todos nós aqui estamos inseridos num contexto familiar. Você tem um pai, uma mãe, um filho, né? Você tem, às vezes, neto, alguém aí você tem da sua família, um familiar. Então, nós vamos falar sobre isso hoje, sobre família. E nós queremos falar sobre, começando desse encontro que teve ontem, porque o Senhor já estava ministrando algo no nosso coração. Nós já imaginávamos mais ou menos o que ia ser feito. E quando foi falado sobre esse evento específico, todo mundo já ficou pensando, até brincando, né? Eita, vou atirar no meu marido, vou atirar na minha esposa, né? Vou tirar tudo aquilo que está guardado e metralhar. Mas a visão nunca foi essa. Apesar de todo mundo ter brincado sobre isso, a visão era completamente diferente. Era usar exatamente isso para te trazer a visão celestial sobre família. Amém? É interessante, queridos, que quanto família, às vezes nós pensamos que o inimigo é o outro, né? Mas a Bíblia é clara quando ela diz que a nossa luta não é nem contra a carne nem sangue, né? Pessoas, elas se atrapalham na vida e colocam a culpa nos seus pais, né? Homens se atrapalham e põem a culpa na mulher, como fez Adão desde o começo do mundo, né? Perdão.
Como Adão fez desde o começo do mundo, olha, foi a mulher que tu me deste, por causa dela que nós tropeçamos. Não é assim? Alguns colocam a culpa na mulher por não ser bem-sucedido. Mulheres colocam a culpa no marido por isso. Não é? Mas a nossa luta não é contra carne e sangue, irmãos. Se nós estivermos lutando um contra o outro, a tendência é perder os dois. Amém? A nossa luta, na verdade, nós como equipe temos que vencer os outros. Temos que vencer as adversidades. Amém? Deus criou a família para ser uma equipe. Amém. Amém, irmãos? Você já deve ter ouvido inúmeras vezes que família é um projeto de Deus. Você já sabe disso. Deus criou a família, Ele fez o homem, Ele entendeu que não era bom que o homem viva só. Olha só, na matemática de Deus, 1 põe para correr 1000, 2 coloca 10.000, olha que coisa boa. O que quer dizer isso, irmãos? Que um homem sozinho ele pode chegar a um determinado lugar, mas quando uma família é constituída, nós podemos ir muito mais longe. Amém. Alguém já ouviu um ditado que dizia, por trás de um grande homem existe uma grande... Já corrigiram esse ditado e disseram que é do lado mesmo, né? Não é atrás, porque ninguém foi chamado para andar atrás, mas para andar juntos. Amém. Amém, irmãos? Então nós estamos juntos na mesma batalha, estamos batalhando pela fé, estamos batalhando pela família e vencendo, amém? Amém. Quantos estão vencendo? Amém. Então você vai permanecer vencendo, e se em alguma coisa você está perdendo hoje, o jogo vai virar. Amém. Amém, irmãos? Então, nesse evento, nós não deixamos nenhum casal contra um ao outro, tá bom? Na verdade, ficamos em equipes, né? Então, eu e o pastor estavam na mesma equipe, o Caio e a Steph estavam em outra equipe. Então, o meu adversário não era o meu esposo, era o casal. Então, eu tinha um adversário. E na família, nós precisamos saber bem isso, irmãos. Nós precisamos saber quem é o nosso adversário e aonde ele está querendo operar, para que nós fechamos essa brecha aí que ele está procurando. A Bíblia fala que o inimigo ele vai sempre procurar oportunidades. Ele tentou Jesus, e lá você vai ver em Mateus 4 falando sobre isso. Mas depois o texto fala que ele se ausentou por um tempo oportuno. Então quer dizer que ele tenta uma área, depois ele dá um descanso, mas ele não para, ele vai tentar de novo. E nós precisamos estar atentos ao inimigo. O inimigo ele sempre usou uma estratégia e sempre ele faz da mesma forma. Ele vai tentar dividir para ganhar espaço. Então, numa família, numa corporação, aonde tiver pessoas, ele vai tentar dividir para que ele ganhe espaço naquele lugar. Então, dentro do nosso lar, nós precisamos, como família, estar juntos. Então, mesmo você que não é casado, você mora com alguém, você precisa estar unido com aquela pessoa. Se você mora o pessoal que faz faculdade, mora numa comunidade, precisa estar unido naquele lugar. Então, mesmo que você more só com o seu neto, não importa, você vai precisar estar unido com alguém. Amém? Então, a estratégia do inimigo é sempre dividir um casal, para que ele possa alcançar. E principalmente, irmãos, ele vai tentar no mais fraco. E sabe, irmãos, quem entrar por trás de uma família, é que os meus filhos estão lá para trás. Mas quem está por trás de nós é o Christian e a Júlia. Nós conseguimos nos defender e atacar muito bem, muitas das vezes. Mas eles ainda não sabem discernir muitas coisas. Então, se nós perdermos o foco de quem realmente é o inimigo e olharmos um para o outro, quem perde é toda a minha descendência, é toda a minha geração. Então, eu queria que você atentasse bem para o seu lar, para a sua casa, nesse tempo. Os tempos, a Bíblia já fala que os dias são maus e o ataque do inimigo mesmo, irmãos, vai ser bater forte contra as famílias. Porque ele não está preocupado em destruir a sua família, mas ele a visão dele é destruir gerações. Mas começa por uma casa, começa por uma família, para que ele consiga lá na frente. Então vamos proteger a nossa casa, a nossa família. E quando se fala de proteção, irmãos, nós não vamos encontrar um seguro proteção da família. Vamos lá no banco tal e agendar ou comprar ou negociar algum tipo de seguro para a sua família. O seguro da sua família é as práticas da palavra. É o andar em amor, segundo o que as Escrituras diz, um para com o outro e para com todos, como foi falado aqui na hora da ceia. Amém? Glória a Deus. Amém. O negócio é tão espiritual que eu achei interessante ontem. Eu vou falar de algumas coisas que aconteceram no meu grupo, tá bom? Que era o meu grupo, não era o de vocês, mas era o meu.
Primeiro que eles separaram os grupos em 4. Quem deu as coordenadas foi toda a equipe de trabalho de lá mesmo. Separaram o grupo em 4. Então representava mesmo um casal e 2 filhos. Meus filhos estão lá atrás, Fernanda e Adelina, que foram meus filhos. E eles podem também considerar assim, porque é simbolicamente. Né? A Adelina foi a que mais atirou nos outros aí, gente. Mas nós estávamos em uma equipe de 4 pessoas, olha lá. Ó. Estávamos em uma equipe de 4 pessoas. E eu achei interessante porque na primeira vez que nós jogamos, nós ficamos os 4 bem unidos, bem juntinhos os 4. E foi rápido para a gente eliminar o time adversário. Matamos todos eles sem levar nenhuma balinha. Foi fácil, foi rápido assim. Carlinha, coitada dela, nem chegou a pegar na arma direita, já levou um tiro. A Carlinha não está aqui não, né? A Carla não chegou a dar um tiro de 100. Ela levou um tiro e saiu logo. Irmãos, ó, aproveitando a brecha, se você for, realmente dói um pouquinho mesmo, tá? Então, já vai preparado, dói. Mas presta atenção que é só quando bate fora do colete ali, tá? O se capacete, bater fora do colete. Com o colete é você não sente obrigatório. nada. Mas geralmente bate fora do colete. Mas não é disso que nós estamos falando. A questão é que no primeiro lance nós estávamos tão unidos, tão perto um do outro, um dando cobertura para o outro, que foi fácil jogar. Na segunda edição entrou um time adversário e uma tal de Stephanie veio sorrateiramente por trás do... Irmãos, presta atenção que o que eu vou falar é espiritual agora, tá bom? Eu vou usar o nome Stephanie porque era ela que estava lá, mas o que eu vou falar é espiritual. Quantas vezes, irmãos, em uma família aparece uma Stephanie sorrateiramente para destruir a vida do lar? Assim, não é Stephanie não, né? Vou tirar o nome Stephanie, tá bom, Caio? Mas quantas vezes, irmãos, de modo sorrateiro, o diabo está tentando destruir um lar? E o negócio foi interessante que foi em um momento em que alguns começaram a sair daquele lugar em que estávamos todos unidos. Começaram a sair, Stephanie me matou a queima-roupa, porque eu já estava tão perto dela que ela já acabou comigo. Então, irmãos, nós precisamos prestar atenção nos detalhes, porque o diabo, ele é detalhista para destruir famílias. Amém, irmãos? Glória a Deus. Lembra que tudo que nós estamos trabalhando por vocês é para trabalhar a família de vocês mesmos. Porque você já ouviu a frase família forte? Igreja forte. Família forte, igreja forte, irmão. Se você estiver bem na sua casa, a sua família vai servir bem na igreja. A igreja vai estar firme, você vai estar avançando, progredindo cada vez mais, porque você vai estar bem em casa. Amém, queridos? Amém. Compartilhar algum texto com você? Lembrando, nós estamos falando sobre verbo family ou sobre família. Então, o cuidado com a família é um dos principais fatores que nós precisamos observar, queridos. Amém. Antes de qualquer outra coisa, nós precisamos cuidar bem dos nossos. Amém. Diga cuidar dos nossos. Cuidar dos nossos. Diga de novo para você ter convicção. Cuidar dos nossos. Aleluia. Então, em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, o apóstolo Paulo diz assim para Timóteo: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Olha que coisa séria, irmãos. Agora imagina nós estarmos dentro de uma corporação cristã, dentro de uma igreja, nós estarmos todos os dias orando, buscando a Deus, né? Nós estarmos curvados diante do Senhor e estarmos às vezes cantando para um e outro irmãos e dizendo: recebi um novo coração do Pai. E aí em um momento como esse, abraçamos os nossos irmãos, coração regenerado, coração transformado. E aí abraçamos com o maior carinho, dizendo: eu preciso de ti, querido irmão. E aí dentro de casa as mulheres dizem para o marido: eu não preciso de você para nada. Isso nunca aconteceu aqui, é lá na África, como diz Luiz Fernando. Isso é lá na África. Mas, irmãos, é necessário nós cuidarmos primeiro dos nossos. Amar os nossos, se apegar aos nossos, batalhar pelos nossos. Investir nos nossos, irmãos. Porque isso, saindo da sua casa, vai refletir também na igreja e na sociedade. Amém? Amém. E falando sobre cuidar dos nossos, nós vamos falar um pouquinho sobre família versus algumas coisas. Então, nós devemos cuidar dos nossos e investir neles. Então, você que é marido deve presentear a sua esposa. Você que é esposa deve presentear o seu marido. Vocês que são pais devem presentear os filhos. Vocês que são filhos devem presentear os pais. Todos nós devemos presentear os nossos sogros, sogras, avós. Tem muita gente para a gente dar um presente, não é? Pois é, e a gente só dá no dia Natal, Ano Novo, Dia das Mães, não sei por quê, porque isso nem é bíblico. Amém?
Então, já fica a dica para todos nós. Dê presentes, tá bom? Mas falando sobre família, e que nós queremos trazer esse equilíbrio sobre isso, porque aí entra nos extremos. Todo ser humano tem esse problema. Quando não cai no extremo de um lado, cai no extremo do outro. Mas o seguro é andar no meio. Amém, irmãos? Então, uns falam assim, não, então eu vou cuidar da minha família porque eu tenho que cuidar da minha família. E esquece o resto do mundo. Porque, afinal de contas, eu estou no grande projeto, tenho que cuidar da minha família. Certo cuidar da família, mas nós não podemos esquecer que tem outras coisas para ser feitas. Então, devemos cuidar da família? Devemos. Mas nós não devemos deixar de trabalhar. Nós não devemos deixar de congregar. Nós não devemos deixar o nosso chamado. Se você tem chamado ministerial, você não deve deixar o seu ministério. Talvez você, eu não tenho chamado ministerial, mas Deus chamou algo para fazer no reino. E às vezes, por causa da nossa família, a gente dá a desculpa de dizer, Senhor, agora eu não posso fazer nada no reino, porque eu tenho que cuidar da minha família. E aí a gente entra nesse desequilíbrio, e Deus não se agrada disso também. Então nós precisamos entrar num equilíbrio sobre essas coisas. E o Senhor sempre nos dá graça para isso, irmãos. Quando nós precisamos e pedimos ao Senhor, o Senhor nos ajuda a equilibrar as coisas, o Senhor nos ajuda a equilibrar. Então, nós precisamos cuidar dos nossos, mas também não deixar as outras áreas. Como também, nós não podemos ficar com as outras áreas, porque tem aqueles que desequilibram para trabalhar, e trabalham dia e noite porque precisa dar o melhor para a família, mas a família mesmo não vê a pessoa. Vê os presentes, vê a ausência, vê a falta, vê a saudade, mas não vê a pessoa que está lá o dia inteiro ganhando dinheiro, mas ela mesma não está. Nas fotos de família ela não aparece porque ela está trabalhando. Em alguma situação familiar acontece, ela não está porque ela está trabalhando. Então isso também precisa ter equilíbrio. Todos nós precisamos trabalhar, precisamos de recursos financeiros, sua família será muito bem suprida por você. Seja homem ou seja mulher, que hoje em dia os dois trabalham, não é? Mas a gente precisa, irmão, saber o equilíbrio do tempo de trabalhar, mas o tempo de qualidade com os nossos. Esse equilíbrio precisa ser também com a sua esposa. Um tempo só para os casais, sem os filhos, independente da idade do seu filho. Eu sei como mãe como é difícil deixar os nossos filhos, principalmente beber com alguém. Mas é necessário. Você pode repetir para você mesmo? É necessário. Nós precisamos deixar um tempo para nós dois. Nós precisamos deixar um tempo para nós quatro, eu e os meus filhos. Mas precisamos deixar um tempo para as nossas mães. Para a minha sogra. Nós precisamos equilibrar tudo isso. Porque foi tudo Deus que te deu. E você precisa valorizar cada um deles. Porque um dia, um deles pode não estar. E aí chorar já não vai resolver mais. Falar, tudo que você tinha para falar, já não vai resolver mais. Por que não fazer agora? Vai ter que colocar esforço? Vai. Mas é melhor. Tem mais fruto. Traz mais benefício. Amém? Então a gente precisa equilibrar o trabalho, a gente precisa equilibrar o passeio com a esposa ou com o esposo, a gente precisa equilibrar o passeio com os filhos, a gente precisa equilibrar o momento do sogro, da sogra ou da família reunida. Eu sei que família reunida, irmãos, dá trabalho, sempre deu um BO, ou só a minha. Mas é a minha família. Eu preciso aprender a amar e lidar com eles como eles são. A sua não é diferente porque toda casa é igual, só muda o endereço. Quando muda, né? Quando a gente ainda não está no mesmo endereço, todo mundo. Então, irmãos, faz parte. Mas sabe, é o melhor lugar de ser treinado é dentro do seu lar. Acho que é por isso que Deus preparou uma família. É ali que você vai exercer perdão, paciência, sabedoria. É ali que você vai aprender todo o seu ministério dentro da sua casa. Se você se der bem no seu lar, com sua família e a sua parentela, pode ficar tranquilo. Você é um bom funcionário para trabalhar em qualquer empresa. Mas se você não se dar bem com esse que você cresceu, e essa família que você formou agora, irmãos, com certeza, você vai ter você vai ter problema de relacionamento em qualquer lugar. Porque é o primeiro lugar onde a gente aprende todas as coisas. Não é assim? Dividir brinquedo. Você não tem que dividir no trabalho, às vezes, uma mesa, um material. E a pessoa que você está dividindo, ela não trabalha igual você. Talvez você seja do organizadinho.
E talvez eu mesmo não sou tão organizadinha, então sou um pouquinho mais bagunceirinha. Então, trabalhar com gente assim tem que ter amor. Amém? Amém. Você tem que aprender a respeitar o espaço um do outro. Às vezes o outro está querendo pregar e você não deixa. Ai, pastor. Deus é bom, irmão. De todo tempo. Estou tirando a onda aqui, a gente está em casa, amém. Deus é muito bom. Deixa eu entregar algo precioso para você, irmãos. A Vanessa falou sobre sogra. Quem tem sogra aqui? Então, deixa eu te dizer, sogra não é inimiga, não, irmãos. Amém. Tá bom? Sabe por que sogra ganhou uma má fama? Porque, de repente, as pessoas começaram a tratar mal o filho ou a filha dela. Porque se você tratar mal... Pode acreditar que tu tem uma boa sogra, Caio? Comece a tratar mal a Stephanie para tu ver. É você começar a tratar a Stephanie mal e a Cida vem com as garras em cima de você assim. Então, se você tratar bem o filho ou a filha da tua sogra, você vai ganhar uma mãe. Tá comigo, irmãos? Amém. Se você tratar mal, com certeza você vai ganhar uma inimiga. Mas se tratar bem, sogra não é inimiga, sogra é parente, é a pessoa que gerou essa pessoa maravilhosa que está do seu lado. Amém? Você que ainda vai ter sogra, aprende aí. Se você tratar bem essa pessoa com quem você está caminhando para o casamento, você vai ganhar uma mãe. Amém. Amém? O sogro, você vai ganhar um pai. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. É necessário, irmãos, lutar pela nossa família. E deixa eu falar para você, lutar pela nossa família é investir neles. Você está comigo? É necessário investir neles, é necessário abrir mão de coisas por causa deles. Sabe de uma coisa, queridos? Você vai ter que abrir mão das suas próprias paixões, da sua própria vontade, por causa da sua família. Né? Eu tô com uma briga em casa agora, eu e o Christian. Porque ele fica, vai Blaze. Eu falo, vai futebol. Aí ele fala, bol não, pai, bol não. Vai Blaze. E nós só temos uma TV e na maioria das vezes eu perco o Blaze. Porque tem que assistir Blaze em The Monster Machine. É o nome do desenho. Eu já aprendi a fala já. Que é o desenho que ele gosta. Então, você vai ter que abrir mão muitas vezes por causa do outro. Porque você precisa batalhar pela sua família, você precisa investir neles, você precisa botar força por causa deles. Amém. Às vezes não é fácil, queridos, mas você precisa, é necessário botar força por causa deles. Amém? No livro de Neemias, no capítulo 4, é interessante que Neemias está falando de uma reconstrução. E às vezes na nossa vida pessoal nós precisamos reconstruir coisas, sim ou não? Amém. Em alguma área da nossa vida, da nossa família, nós deixamos de lado, em alguma área nós perdemos alguma coisa e às vezes é necessário reconstruir. Quando isso acontece? Primeiramente, quando você recebe a Jesus como teu Senhor e Salvador, você começa uma reconstrução em sua vida, porque você percebe que você estava caminhando errado, precisa ser reconstruído, amém? Então o livro de Neemias está falando da reconstrução dos muros, ou seja, algo que proteja, algo que defende as famílias. Você está comigo? Amém. Muro representa proteção, sim ou não? A Bíblia fala que Neemias se compadeceu porque o povo estava disperso, sem ter lugar certo, porque não tinha proteção. Qualquer um entrava e saía. Então Deus levanta Neemias para fazer uma reconstrução. No meio da reconstrução, irmãos, se levantam inimigos, se levantam opositores contra uma reconstrução. Sempre que você estiver fazendo algo de bom, situações vão se levantar contra a reconstrução da tua vida. Você precisa discernir isso, você precisa ser rápido para discernir, irmãos, e começar a batalhar contra isso. Trabalhar isso em você mesmo. Hoje eu falava com a nossa liderança aqui, e eu disse, irmãos, se você reconhecer a sua fraqueza, e você trabalhar em cima dela, você se torna extremamente forte. Amém. Porque primeiro você reconhece, eu tenho uma fraqueza. Alguém aqui tem fraqueza ou é só eu? Todos nós temos uma. Então se você reconhece a sua fraqueza, você trabalha em cima dela, você começa a ficar forte. Ou você se torna extremamente forte. Então reconhecer a fraqueza é começar a tapar as brechas, começar a fechar os buracos, as lacunas que dá espaço para aquilo entrar e atrapalhar a sua vida, amém? Então Neemias, no meio da reconstrução, no capítulo 4, já fala que se levantou Tobias, Sambalate, Gesem contra aquela obra. Eles se levantaram contra, eles falaram mal da obra, eles tentaram tirar Neemias da visão, mas Neemias pega e começa a fazer algo interessante. No versículo 13,
capítulo 4, versículo 13, ele diz: então pus o povo por famílias, diga famílias. Famílias. É interessante porque se eu coloco um soldado para proteger pessoas aleatórias, talvez ele não lute com tanto vigor, mas se eu coloco ele para proteger a família dele, irmãos, ele vai dar a vida com muita satisfação para defender a família. Sabe? Então Neemias, estrategicamente, ele falou: então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com suas espadas, com suas lanças e seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossa filha, vossa mulher e pela vossa casa. É necessário lutar pela nossa casa. Amém, irmãos? Muitas vezes você não vai querer fazer coisas, mas você tem que fazer. Amém? Muitas das vezes, você vai estar cansado, mas você tem que trabalhar e pelejar pela sua casa. Amém? Não vou pedir para você levantar a mão, não. É uma pergunta retórica, guarde para você mesmo. Mas quantas das mulheres para si mesmo já reclamou? Meu marido não me leva mais para sair. Entre outras reclamações. Quantos de nós já não tivemos essas reclamações? Irmãos, nós precisamos batalhar para cobrir essas reclamações. Como é que eu faço isso, pastor? Começando a se esforçar um pouco mais. Amém, irmãos? A visão que nós estabelecemos de estarmos saindo uma vez por mês, de estarmos fazendo algo diferente. Eu vou perguntar aqui, quantos aqui nunca foram a um paintball? Levanta a mãozinha para eu ver. Bastante gente nunca foi. Até ontem eu levantaria a minha também, nunca fui. Por quê? Porque a gente não pensa nessas coisas mais. A gente casou, ficou muito sério demais para esse tipo de eventos, né? Mas sabe que quando nós éramos adolescentes, nós curtíamos e dávamos risada com essas coisas? E ontem nós demos tanta risada, foi tão bom, irmãos. Até quem saiu ferido e machucado deu risada. Já, eu queria trocar o cálice com a Carla hoje, não deu, ela saiu de perto de mim. Aleluia. Por que nós promovemos esses eventos? Para tirar você da rotina, para mexer com você mesmo, para movimentar você, para você fazer algo de diferenciado. No mês passado nós fizemos um piquenique. E quanto tempo faz que alguns dos nossos não fazem um piquenique? Quem se arrisca a dizer aí? Quanto tempo? Muito tempo, né? Ah, pastor, essas coisas é coisa do passado, isso é coisa do Zé Colmeia. O Zé Colmeia que gostava dessas coisas. Mas, irmãos, nós só queremos tirar você da inércia, para você começar a caminhar. Amém, irmãos? Para você fazer algo diferenciado, batalhar pela sua família. Aí, eu pergunto para você, às vezes, e isso aqui já fica como um recado, eu jogo aí, pega você aí. Às vezes você diz assim: eu não gosto de piquenique. Beleza, mas você perguntou se a sua esposa gosta, o seu marido gosta? Né? Isso aí é mais para os homens. Homem não gosta de piquenique. Esse negócio de parar, sentar, colocar uma toalhinha. As mulheres gostam, é romântico. Não é assim? Homem é besteira, essas coisas, gente. Vamos para a pizzaria? Mais prático? É? Mas a mulher gosta do piquenique, aquela coisa romântica. Vanessa pensou até em colocar umas velhinhas, umas velas assim, negócio. Um piquenique. Comprou tacinha, ela comprou uma cesta, irmão. Ela pagou R$100 numa cesta para colocar 2 salgadinhos dentro da cesta. Mas tudo bem, tá tudo certo. Dava para levar uma sacolinha, mas ela comprou uma cesta para colocar 2 salgadinhos. Não gosto de piquenique. Já a brincadeira de ontem eu gostei, é legal atirar nos outros. Coisa de menino. Menino gosta dessas, sim ou não? Cadê os meninos? Menino gosta dessas coisas, irmãos. Menino, rapaz, eu cresci vendo Rambo. Ontem eu queria sair matando todo mundo. Eu fiquei chateado que eu esqueci a fita assim para colocar assim. A gente cresce vendo essas coisas, menino gosta dessas coisas. Aí a mulher, mas eu não gosto disso, isso é muito... Mas muitas das vezes você vai ter que fazer aquilo que você não gosta, porque você está lutando pela sua família. Amém, irmãos? Amém. Cadê os homens? Quantos aqui já foram a um estádio ver um jogo de futebol? Quantas das mulheres já foi com ele? Aê, Michele. Não foi ver o jogo do Corinthians não, né, Michele?
Todo mundo tem um defeito, né, irmãos? Todo mundo tem um defeito. Se você não sabia o da Michelle, tá aí. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, esses projetos é apenas uma, como eu posso dizer, uma indicação. Você faz o seu, aquilo que você gosta. Você ora ao Senhor, aquilo que vai agradar o seu esposo, aquilo que vai agradar a sua esposa. O importante é que vocês sejam felizes. Isso que importa. Amém? Vocês combinam entre vocês o que vocês queiram fazer. Amém? Mas vamos continuar aqui. Eu queria que você abrisse comigo, o pessoal da mídia, né? 1 Samuel 8, do 1 ao 3, nós vamos estar lendo. Acho que não vai dar tempo para ler tudo isso. Mas fala sobre Samuel. Amém? Eu posso de abrir na minha Bíblia, apesar de... Quer ver aí, irmão? Aqui, já tá aqui. Gente, eu não sei você, mas eu gosto de ler na minha Bíblia. A minha Bíblia está velhinha, rasgadinha, mas eu gosto dela. Eu tenho outras, mas eu trouxe essa. Então, eu vou ler na minha, tá bom? 1 Samuel 8, do 1 ao 3. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu os seus filhos por juízes sobre Israel. E o nome do seu filho primogênito era Joel, e o nome do seu segundo filho... Não, peraí, estou lendo errado aqui. Não, eu estou... Tá não. Abias é o segundo filho. É isso mesmo? Abias. Estes foram juízes em Berseba. Porém, os seus filhos não andaram pelo caminho deles, antes se inclinaram à avareza e aceitaram o suborno e perverteram o juízo. Amém? Então, você quer falar sobre o texto? Então, nós vemos uma família aqui que, irmão, servia ao Senhor, mas em algum momento aqueles filhos se perderam. E não é esse o desejo do coração de Deus para nenhum de nós. Amém? Então, nós, como família, ou como cabeça nos lares, os pais, né, os avós que estão aí, às vezes, cuidando de um neto, né? Tem pessoas que estão cuidando de outras, que estão com responsabilidades. Então, qual é o propósito? Que nós vamos transmitir à próxima geração a nossa fé. Deixar casa, deixar carro, isso, irmãos, qualquer pessoa pode fazer. E se você não deixar, eu tenho certeza que o seu filho foi muito bem criado, ouviu você, e ele vai se despontar sozinho, porque é uma graça de Deus para isso. Mas transmitir fé é uma responsabilidade nossa como cristão. Então, amanhã, se nós não estivermos aqui, irmãos, por qualquer motivo que seja, irmãos, nossos filhos têm que continuar seguindo ao Senhor. Amém. Mas essa transmissão de fé não vai ser o meu vizinho que vai fazer. É eu e você. Sou eu e você que vamos transmitir fé àqueles que estão do nosso lado, àqueles que estão dentro da nossa casa. Então, de repente, você tem um parente morando com você por um tempo. Essa é a sua oportunidade de transferir fé para o coração dele ou para o coração dela. E não importa a idade dessa pessoa. Talvez, por um tempo, você está morando com alguém. Seja um tio, um sobrinho, uma sogra, um cunhado. Essa é a sua oportunidade de transmitir Jesus para essa pessoa, para que a geração dessa pessoa siga ao Senhor e não se perca pelo caminho. Então, eu sei que você quer o sucesso dos seus filhos financeiramente, como eu quero dos meus. Mas o meu projeto pessoal não é que eles sejam bem-sucedidos financeiramente, é que eles conheçam o Senhor, porque eu sei que se eles tiverem o Senhor, eles vão ter tudo o que eles precisam. Mas se eles tiverem somente as coisas da terra, eles não vão ter nem na terra e muito menos na eternidade. Então, o que é precioso para você? Mostre para os seus filhos. O que é precioso para mim é Cristo. Então, eu preciso que meus filhos conheçam a Jesus. Você também precisa transmitir a sua casa, Cristo para eles. E isso é tanto o homem quanto a mulher. A responsabilidade é para os dois. Isso é para os avós, porque vocês também, Timóteo... A Bíblia fala sobre Timóteo, que recebeu da mãe e da avó. Então, a responsabilidade é para qualquer cristão de transmitir o evangelho. E, principalmente, o ID começa dentro do nosso lar. Amém. Amém? Amém. Presta atenção que esse texto que Vanessa leu, ele traz uma conotação de desequilíbrio. Amém? Onde, quantos já ouviram falar do profeta Samuel? Samuel foi uma bênção, irmãos. Samuel foi um sucesso, ele ungiu o rei Saul. Foi ele quem ungiu o rei Davi. Samuel ouvia Deus, Samuel falava com Deus. Samuel trazia respostas de Deus para a terra. Samuel foi uma bênção, mas às vezes, em um desequilíbrio, em algum momento da vida, ele perdeu os filhos sem perceber. Irmãos, nesses últimos tempos está acontecendo muito desequilíbrio para uma outra vertente. O que acontece? As pessoas estão trabalhando demais.
E quando eu digo trabalhando demais, tem gente que tem 3 empregos. Tá melhor do que eu. Todo mundo sabe do cara, né? Meu marido tem 2 empregos. Tem gente que tem 3. Pessoas trabalhando no trabalho de manhã, aí faz alguma coisinha à tarde, aí faz um iFood, aí faz um Uber, alguma coisa. Trabalhando em 3 empregos, irmãos. E a última pessoa que vê ele é a família dele. Os filhos não veem mais. Por quê? Porque eu tenho que dar uma vida boa, eu tenho que dar aquele tênis da Nike para ele. Bruninha está ali, sabe quanto custa o tênis da Nike, né, Bruninha? É muito caro e a gente tem que dar essas coisas. Tenho que dar um carrinho elétrico para ele dirigir sozinho, com 3 anos de idade. É uma preocupação minha. Não, irmãos, se você se dar aos seus filhos um carrinho de madeira, um carrinho de rolemã, aqueles que eu nunca vi, não é do meu tempo, mas eu já ouvi falar. Sabe, irmãos, uma brincadeira de lata, você montar uma bateria de lata e brincar com ele, isso vai ser muito prazeroso para ele. Ele vai crescer com isso, irmãos. E o que você pode passar para os seus filhos é muito maior do que dinheiro. Às vezes, em um desequilíbrio, os filhos estão sendo criados sozinhos. Tem pais, irmãos, que nem sabem direito quantos anos o filho tem. Ei, mulher, quantos anos é mesmo? Qual é o ano que ele está na escola? Tem pais que nem sabem em que ano o filho está na escola. Tem pais que não conhecem o sentimento das filhas. Ei, pai, você está aí? A gente precisa conversar com os nossos filhos, com as nossas filhas. Vez por outra, trocar uma ideia. Eu tenho uma adolescente, vez por outra eu falei, aí, quem é o menino bonitinho que está arrasando na escola agora? Eu quero saber o nome dele, CPF e tudo mais. Entende, irmãos? Vez por outra nós temos que sondar, precisamos saber como é que está o sentimento deles. Para quê? Para que eles não se percam sem nós sabermos quando isso aconteceu. Aí ficamos nos perguntando às vezes, Senhor, onde foi que eu errei? Ei, de repente foi só a sua ausência. Seja presente. Esteja lá, brinque mais. Aí outros que não trabalham demais, trabalham normal, um emprego só, mas chega em casa, eu vou falar para lá para você não entender, eu estou falando com o Luiz lá. Para você não entender que eu estou falando com você. Trabalhei em um emprego só, mas chega em casa, pega o celular e passa o tempo todo no celular vendo bobagem, e os seus filhos estão lá também no celular vendo bobagem, e eles estão sendo educados pelo celular. Por quê? Porque tem um pai omisso. Porque tem um pai que não para tudo de vez em quando e fala assim, vamos trocar uma ideia juntos, vamos ver um filme juntos, alguma coisa que possamos fazer juntos, vamos comer pipoca, jogar pipoca um no outro, fazer uma bagunça na sala, estamos em família, amém, irmãos? Estamos em família, nós podemos fazer essas coisas, os nossos filhos curtem essas coisas. Faz uma pipoca doce, queima a pipoca, fica a casa toda cheirando queimado. Está tudo bem, estamos em família, irmãos. Podemos fazer essas coisas. Tem um cântico de família que diz, lá em casa posso ser quem realmente sou. E sabe que isso é verdade? Quem te conhece de verdade são os da sua casa. Você pode dizer o que for na igreja, você pode dizer o que for. Sabe quando você diz assim, eu sou homem, uma palavra minha é um tiro. Na sua casa eles sabem se isso é verdade. Porque você promete para o seu filho, não filho, hoje a gente não vai comer esse chocolate aqui não. Amanhã o papai compra. Estou falando papai porque eu estou na posição de homem, tá? Pode ser a mamãe também. Amanhã a mamãe compra. Aí o amanhã chega. Você falou que ia comprar. E agora? Aí você diz, não, quando eu falo uma palavra, o seu filho, está me devendo um chocolate. Desde a semana passada. Não pode acontecer essas coisas, amém, irmãos? Preste atenção que quando você faz a coisa certa, você deixa não só herança para os seus filhos, mas você deixa um legado. Amém, irmãos? É necessário deixar um legado para os seus filhos. É necessário que os seus filhos olhem para você e eles sigam os teus passos. A Bíblia diz que Samuel, os filhos dele, não seguiam os passos dele. Eles foram avarentos. Eles começaram a receber suborno, irmãos, para julgar situações. E isso não era os passos de Samuel. Mas a Bíblia fala sobre Timóteo. Quando Paulo fala sobre Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, ele fala, pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento. Ele fala de uma fé sem fingimento. E não é interessante, porque quando ele fala de uma fé sem fingimento, ele diz assim, a mesma que eu também vi na sua mãe e também na sua avó. Amém?
A mãe é Eunice e a avó é Lloyd, é isso? É isso. Na sua mãe Eunice e na sua avó Lloyd. A mesma que eu vi nelas, a mesma fé sem fingimento, é a mesma fé sem fingimento que eu vejo em você. Agora, isso é interessante demais, irmãos, porque se existe uma fé sem fingimento, também existe uma fé com fingimento. E qual fé é essa? Às vezes nós estamos em um culto maravilhoso e tudo vai bem, e tudo é, irmãos, que maravilha esses cânticos que nós cantamos aqui, que Santa Ceia maravilhosa, ministrada pelo irmão Márcio, houve paz, houve alegria para nós, e nós saímos daqui todos maravilhados, fomos fortalecidos pela palavra de Deus. Irmãos, tem tanta coisa boa para você falar na sua casa. Que culto maravilhoso, irmãos. Que palavra, que unção maravilhosa. Rapaz, eu estava do lado de um irmão que parece que ele estava tão ungido que eu estava tremendo do lado dele. Que coisa linda. Tanta coisa boa para você falar em casa. Mas às vezes você chega lá e acha alguma coisa, sabe? O som hoje estava ruim, né? Você pode chegar na sua casa e compartilhar um monte de defeitos. Uma fé com fingimento. E sabe que os teus filhos ouvem essas coisas? Esses dias alguém contou uma história para a Julinha. E a Julinha disse assim, é mesmo? Aí alguém disse para ela assim, oxe, tu não está sabendo não? Já contei para o teu pai. Deixa eu falar, você não contou para o pai da Júlia, você contou para o pastor da igreja. A Júlia não sabe de nada que acontece na tua vida. Fica tranquilo quanto a isso. A Júlia não sabe de nada que acontece na igreja. O que ela sabe que acontece na igreja é o que ela vê. Amém, irmãos? Porque quando falamos a respeito da igreja em nossa casa, só falamos coisa boa. Para os nossos filhos, a igreja é o céu. É o melhor lugar do mundo para se estar. Sabe, queridos? A igreja é a obra de Deus na terra. E nós ensinamos para eles a obra de Deus na terra. E nós estamos envolvidos nisso. E envolvemos eles nisso. Você está comigo? Amém. Então, cuidado com a sua boca quando você falar a respeito de qualquer coisa da igreja na sua casa. Cuidado com a sua boca quando você falar a respeito de um irmão na sua casa. Amém, irmãos? Amém. Como dizia o pastor Bud, amém ou ai de mim? Fale, irmãos, coisas boas, fale positivo. Não fale negativo, irmão. Amém, queridos? Mais alguma coisa? Amém. Em 1 Coríntios 1:10, como o pastor falou sobre o pastor Bud, né? É o texto que ele sempre leu. Diga assim, rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que digais todos a mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejam unidos em um mesmo pensamento e um mesmo parecer. Amém? E aí tinha colocado aqui, nós estamos cooperando ou competindo dentro da nossa família. Porque nós precisamos saber se nós estamos cooperando um com o outro, nós estamos cooperando com a minha sogra, se eu estou cooperando com os meus filhos, se eu estou cooperando se quem tem irmão, com os seus irmãos. Ou será que nós estamos competindo? Esse mês eu paguei, esse mês eu comprei, o que você fez? Eu fiz mais do que você. Eu carreguei a sacola, você não carregou. Uma família é para cooperar um com o outro e não para competir. Quem tem mais carinho dos filhos ou quem tem mais atenção. Então, competição não pode estar no meio de uma família. Porque todos são preciosos no meio da família, não é? Os filhos são iguais. Então, não pode ser diferente de competir. Nós não podemos deixar os nossos filhos competir. Porque é natural uma criança fazer isso com a outra. Quer tentar. Mas como pais, nós precisamos estar atentos. Mas também, como casal, nós precisamos estar atentos. Porque, às vezes, pode acontecer de inimigo usar isso para competir. Quem ganha mais, quem é mais... o nome mais falado em algum lugar. Ou quem consegue a melhor promoção em algum lugar. Você está pensando, nossa, isso não acontece. Quem é o mais bonito, não dá para competir. Isso acontece em qualquer lugar, irmãos. Isso acontece na igreja, no seu trabalho, na sua faculdade, no seu curso. Quem é mais estudado... Quem tem mais cultura. Infelizmente, competição está no ser humano e acaba sem querer ou sem perceber competindo um com o outro. Então, nós devemos cooperar um com o outro. E esse jogo que nós fizemos também foi um pouco disso, de cooperar um com o outro. E que você e eu devemos pensar em nossa casa. Será que nós estamos cooperando um com o outro? Eu estou facilitando para ele e ele está facilitando para mim?
Nós estamos facilitando para aqueles que estão perto de nós? Será que aqueles que estão perto, você que é solteiro, você pode facilitar para os seus pais? Será que você pode fazer alguma coisa para quando seu pai e sua mãe chegar em casa, ele está descansado e dizer, graças a Deus, a louça já foi lavada, o banheiro já foi limpo? Será que você pode facilitar financeiramente para o seu pai e para a sua mãe? Porque você não mora mais. Eu já não moro mais com meu pai e com a minha mãe, mas você pode facilitar financeiramente. Você pode facilitar com presentes. Deu uma oferta. Você pode facilitar com passeios. Levar um dia, hoje é o meu dia com a senhora, mãe, ou com a sua sogra, ou com sua cunhada, seu sobrinho, sei lá. Sempre tem alguém que você e eu podemos ser cooperadores. Amém? Amém. Glória a Deus. Às vezes, irmãos, um gesto tão pequeno faz algo tão grande. Esses dias eu peguei minha mãe um sábado e levei ela para almoçar em um restaurante de R$26 por pessoa. É barato, sim ou não? Sim. Um restaurante que custava R$26 por pessoa, como à vontade. Rapaz, foi o almoço da vida da mamãe. Sabe, queridos, às vezes custa tão pouco fazer algo por alguém, algum dos nossos. Amém, irmãos? Eu falei bastante sobre sogra, mas eu marquei duas pessoas. Duas não, marquei uma, mas eu lembrei de uma pessoa que eu não falei ainda. Quem tem enteado? Você nem precisa, mas você pode facilitar para o seu enteado. Quem tem, me veio o nome e fugiu agora. Padrasto, madrasta, né? Que a gente fala. Eu chamava o meu de tio e de tia. Então, na verdade, meu tio, né? No meu caso. Mas eu não tenho mais. Mas você, se tem ainda, você pode facilitar. Que às vezes a gente pensa que esses são os inimigos, né? Ai, aquele enteado, misericórdia. Ou, aquele padrasto, meu Deus. Se eu pudesse tirar da minha vida. Não, irmãos. Facilite. Amém? Coopere. Amém, queridos. Só para fechar. Começando, tá bom? A gente precisa finalizar. Eu quero dizer a você que você foi chamado para viver uma vida comum e uma vida espiritual. Você foi chamado para experimentar de Deus. Mas você foi chamado para viver uma vida feliz em sua casa. Amém. Completa, irmãos. O apóstolo Pedro, ele dá algumas instruções sobre casal, na verdade. Ele fala para a mulher, para ela ser submissa ao marido, como Sara foi a Abraão. E você já aprendeu que submissão não é estar debaixo, mas é estar junto. Você já aprendeu que submissão é estar na mesma missão, é trabalharem juntos pelo mesmo fim, pelo mesmo propósito. Amém? Então isso é submissão, por isso que a Bíblia nos ensina a respeito de submissão. Estar submisso a algo é estar debaixo da mesma missão. Amém? Eu glorifico a Deus porque o Senhor levantou a Vanessa para mim e eu para ela. Então nós estamos debaixo da mesma missão, irmãos. E tem coisas que ela tem hábito de fazer e que eu acho fundamental fazer. Como eu saio mais, a maioria das vezes os meus filhos acordam. Não a Júlia mais porque está acordando cedo demais para ir para a escola. Mas o Christian acorda, eu já saí de casa às vezes. Então ele acorda com ela. E Vanessa tem o hábito de todos os dias de manhã ela ora com o Christian. Vamos orar, ele junta a mãozinha. Papai do céu, sabe, irmãos? Aquela oração que as mães sabem fazer com os filhos, né? E durante o tempo em que Vanessa estava viajando, nós fazíamos ligação de vídeo. E a Vanessa, filho, já orou? Vamos orar com a mamãe. Ligação de vídeo. E debaixo da ligação de vídeo, ele juntava as mãozinhas. Ela fazia a oração lá de Campina Grande e ele fazia a oração daqui. Acho que 2 vezes eu observei isso. Ela fazendo oração lá de Campina Grande e ele fazendo oração daqui. O que é isso? Nós estamos debaixo da mesma missão na educação dos nossos filhos. Nem sempre eu estou com eles, mas nós estamos debaixo da mesma missão. Então a mãe está falando, é como se eu estivesse falando. O mesmo modo de educar, uma educação, irmãos, conjunta. Os nossos filhos são bem criados por causa disso. Amém, irmãos? A nossa casa funciona bem por causa disso. A sua casa precisa funcionar bem quando você está debaixo de uma mesma missão. E quando Pedro fala para os maridos, ele fala assim: maridos, vós igualmente, em 1 Pedro 3,7, maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento. Então Paulo fala sobre uma vida comum do lar. Diga, uma vida comum do lar. Uma vida comum do Entenda lar. Que no meu lar eu não sou o pastor. Você está comigo? Amém.
No seu lar, você não é o irmão Caio, a irmã Stephanie, você não é a irmã Michele, ei, você é só a pessoa que você é mesmo. Você é o pai, você é a mãe, você é o irmão, você é o genro. Outro dia minha sogra me xingou, irmãos, em casa. E eu disse para ela, rapaz, você está xingando um pastor? Ela disse, estou xingando um pastor não, estou xingando você. É pecado xingar pastor, Célia? Ela disse, mas eu estou xingando é você mesmo. Isso é brincadeira de casa, amém, irmãos? Mas em casa nós não somos, irmãos. Nós somos umas pessoas comuns e nós precisamos aprender a viver a vida comum do lar com discernimento. E viver a vida comum do lar com discernimento. Ei, você precisa orar com seus filhos, você precisa orar com sua esposa, seu esposo, você precisa compartilhar da palavra na sua casa, amém? Você precisa compartilhar, trocar ideias sobre a palavra, falar das coisas santas. Sim, você precisa dessas coisas, mas você precisa de vez em quando falar uma bobagem. Você precisa contar uma piada para eles. Você precisa rir das piadas sem graça deles. Está comigo? Adolescente começa a descobrir um monte de piadas das quais você já conhece. Aí ela chega contando aquelas piadas para ele. Você já sabe das piadas, você já conhece todas, mas aí eles chegam com aquela empolgação e você precisa rir com eles. Você precisa trocar ideias com eles, fazer bagunça com eles. Guerra de travesseiro, quantos aqui já fizeram? Irmão, não tem coisa melhor do que uma guerrinha de travesseiro, batendo as crianças sem eles chorar. Não é? Você está brincando de guerra de travesseiro, você dá a cada uma que ele vai parar na parede e dar risada. Não é assim? Precisamos viver a vida comum do lar com discernimento, irmãos. Para que isso? Na continuação do texto diz, e tendo consideração para com a vossa mulher, e eu quero acrescentar aqui, é um grifo meu, para com a vossa mulher e para com os vossos filhos, amém, irmãos? Para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, diga mulher e filhos. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não sejam interrompidas as vossas orações. Não importa o quão crente você seja, se você não viver uma vida comum do lar, tratando com dignidade os seus, de repente as suas orações estão batendo na parede e voltando. Está comigo, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Então eu quero fechar com isso. Mais um texto só, vai. Só mais um. Fique de pé, eu quero ler esse texto com você. Josué 24:15. Em um momento da história daquele povo que foi liberto. Quantos libertos nós temos aqui? Amém. Vou perguntar de novo, porque eu acho que só foi 5. Quantos libertos nós temos aqui? Amém. Em um momento da história daquele povo que foi liberto, o povo estava tropeçando no caminho, vou dizer assim. Tá bom? E deixa eu falar algo para você. É fácil você estar tropeçando no caminho e andando no caminho. É fácil você estar errando, às vezes, cometendo erros dentro da igreja. Amém, irmãos? É fácil você se achar crente demais para tirar tempo de oração. É fácil você se achar crente demais para não vir a um culto de oração ou a um culto de ensino da palavra. É fácil nós estarmos tropeçando no caminho. E naquela época o povo estava tropeçando no caminho que eles estavam andando. Mas Josué chamou o povo, irmãos. Josué era líder. E ele chamou o povo, ele disse, Josué 24:15, ele disse, porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, eu e a minha casa. Diga, eu e a minha casa. Eu e a minha casa. Diga de novo, eu e a minha casa. Eu e a minha casa. Irmãos, nenhum se perderá.